Olá, pessoal, boa noite. Acho que todo mundo entrou de uma vez. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver se eu conheço alguém aqui. Eu, professor, o senhor me conhece, fui sua aluna. Ah, Rosilene, como é que você está? Ah, Tudo certo? tudo certinho, e o senhor? Tudo na paz também, que coisa boa. A Karine dando boa noite, o pessoal dando boa noite. Já Todos vou, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. vou fazer agora, iniciar agora, após o neuro, pela hipócrita. Uhum. Coisa boa, a gente fica feliz. Fica, né? A gente pega essa reação Sim. de vocês É, e aí a gente fica porque inspira. mostra a qualidade, né? A gente se sente E, bem seguro, né? Quando a gente fala que o aluno vai fazer outra especialização com a gente, com o nosso time de professores, a gente fica bem feliz. Mais feliz ainda quando a gente vê aqui, olha, mais de 150 profissionais que se dispuseram a estar aqui nessa terça-feira. Hoje é quarta, né? Quarta-feira, para ouvir um pouquinho a respeito da análise do comportamento. Eu sou o professor Fernando, já vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu estou hoje em companhia da professora Bianca, que também faz parte do nosso corpo docente. Eu sou coordenador do curso e também sou professor do IPOG. Trabalho no IPOG e acredito que há mais de 10 anos, quase 10 anos já. É uma instituição que eu sou apaixonado, né? E falo isso sem demagogia, por conta da organização, por conta de toda a logística, né? É algo realmente incrível. E estamos aqui para falar um pouquinho para vocês a respeito do nosso curso de análise do comportamento aplicada aí ao contexto do TEA, né? Que é uma denominação que hoje a gente usa intimamente para tratar o transtorno do espectro do autismo, né? O transtorno do espectro autista, que foi uma denominação aí que o DSM trouxe para a gente como um agrupamento de uma série de transtornos que antigamente nós tínhamos, né? E do transtorno do desenvolvimento intelectual, ou DI, como a gente também chama intimamente, né? E eu fico muito feliz em saber que nós temos pessoas interessadas, porque realmente hoje a gente tem, né, uma procura muito grande por bons profissionais que possam atuar nessa área com compromisso técnico, com compromisso ético, que é o que a análise do comportamento hoje tem. Claro, além do compromisso científico, né, que é impossível fazer abas desvinculado da ciência, mas para que possa nos auxiliar aí no diagnóstico precoce. E quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente está falando de possibilidade de intervenção precoce, né? Então, é uma área que eu me apaixonei, trabalho com isso há 15 anos. Hoje, além de coordenador do IPOG, também sou autor do Turma da Lúria, que é prático de intervenção infantil, né? Que é o primeiro instrumento publicado por uma editora em reabilitação no Brasil, voltado para criança de 1 a 4 anos. Agora a gente vai lançar o segundo volume, né, de 5 e 6 aninhos.
E também atuo como professor, né, e sou diretor clínico de 3 unidades da Clínica Lúria, aqui na cidade de Pouso Alegre, aonde a gente trabalha 99,9% com crianças ou indivíduos que apresentam algum tipo de atraso no desenvolvimento ou algum tipo de alteração aí, né, que demande a aba como fundamentação teórica e prática, né? E hoje eu estou, como eu falei para vocês, em companhia da Bianca, que além de ser professora de toga, é uma querida amiga. Bianca, se apresente um Oi, pouquinho para a gente. tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu também sou psicóloga. Eu não tenho tanto tempo de POG assim, sou novata aí na turma, né? Mas acho que vai fazer um pouco mais de um ano que eu tô no IPOG. E eu atuo com atendimento e supervisão de crianças com TEA desde 2013, então faz uns 10 anos que já vivi muita coisa com crianças com TEA, assim, de vivências de viagem, de saída social, vários desafios, assim, que eu gosto de contar, especialmente na aula, porque às vezes para o profissional que está começando agora fica muito aquela coisa de ai, não sei, ah não, mas ela nem deve ter contato, né, com a criança, tá me falando de coisas teóricas, né? Enfim, eu gosto de contar casos, né? Experiências, tentar linkar a teoria com a prática, justamente para que o aluno consiga ter esse parâmetro, né? De que não é só decorar uma teoria e tirar nota ali na matéria, mas é o foco do curso, principalmente, é conseguir desenvolver um raciocínio clínico pensando em análise do comportamento, né? Então, quando chega uma criança para a gente atender, para a gente avaliar, o que eu posso fazer pensando em tudo relacionado ali à área, né? O que eu posso selecionar para ajudar essa criança da melhor forma, essa família da melhor forma? Então, eu acho que o que é legal da formação no IPOG, assim, né, do que eu observo nas turmas, é que a gente consegue fazer esse link muito com a prática mesmo, né? Então, a ideia não é ficar enchendo vocês de teoria, mas é conseguir fazer esse link com, tá, diante dessa informação aqui, o que vocês podem fazer com essa informação para ajudar o aprendiz de vocês, né? Então, é muito gratificante fazer parte desse time, também sou apaixonada pelo IPOG, ainda que Uhum. novata, né? Espero um dia falar que estou há 10, 15 anos no IPOG, e é isso, E a né? gente está aqui para contar um pouquinho para vocês da nossa prática, né? Claro que a gente não tem como fugir de análise do comportamento aplicada sem falar de teoria. Uhum, Porque eu não sei se vocês sabem, mas a análise do comportamento, ela se difere da análise do comportamento aplicada. As pessoas confundem um pouco, né? A análise do comportamento é como se fosse uma entidade maior, né? Onde nós precisamos de 3 grandes dimensões aí, aonde nós temos o behaviorismo radical como nosso sustento teórico, filosófico. Nós temos aí as pesquisas experimentais e pós-experimentais, aonde a gente bebe na fonte da ciência, né, na aplicabilidade mesmo dessa teoria. E nós temos a aba, né, que é justamente quando você vai aplicar esses conceitos com o objetivo de modificar comportamento, proporcionar oportunidades de ensino, proporcionar modificações que realmente tragam uma socialização, uma melhoria na qualidade de vida, e principalmente autonomia, né, Bianca? Como a aba fala de autonomia, né? Autonomia no brincar, autonomia no olhar, autonomia na sala de aula, autonomia dentro da casa, autonomia para tudo, né? Então a gente preparou para vocês aqui uns slides e eu e a Bianca nós propusemos um bate-papo mesmo para vocês. A gente gostaria, se possível, de deixar as dúvidas para depois, pode ser, né, Bianca, para a gente não perder uhum, o raciocínio, né? E a gente precisa entender, né, que o nosso foco aqui é a aba aplicada ao transtorno do espectro autista, porque as pessoas acham que a aba é para autismo. E não, né? A aba ela existe muito antes do conceito do TEA, né? A aba ela é
ela foi se desenvolvendo como uma teoria behaviorista, pensando em pessoas. Então, hoje eu tenho, por exemplo, aba voltados na clínica, eu tenho aba voltada para os contextos jurídicos, aba voltada para contextos hospitalares, né? O que acontece é que nós tivemos um cara, o Lovaas, que realmente fez, né, uma ciência onde ele resolveu literalmente trazer todos esses pressupostos teóricos e experimentais da análise do comportamento aplicada a outros contextos para o contexto do TEA. E a gente percebeu que houve uma diferença significativa quando comparado com, por exemplo, entre pessoas que receberam todo esse modelo de intervenção pautado em aba e comparado com pessoas que não receberam. E a partir daí, isso se tornou uma pupila, vamos dizer assim, para muitos pesquisadores que começaram a interessar por alfabetização, por matematização, manejo de comportamento, brincar funcional, brincar social, desenvolvimento de comportamento verbal. Aí houve uma adaptação de todos os conceitos de comportamento verbal de Skinner para o contexto da criança, onde a gente foi agregando repertórios e atividades, né, como foi o caso do Sandberg. Então, a gente tem hoje uma ciência extremamente em movimento, né? Por que que ela é tão ligada ao transtorno do espectro do autista? Justamente pela sua eficácia, né? Porque, assim, a gente sabe que hoje nós temos várias vertentes que tratam do mesmo assunto. A psicologia em si tem várias vertentes, mas as vertentes comportamentais, as vertentes cognitivistas, elas têm uma intimidade maior com a questão quantitativa, mensurável, e isso permite com que façamos ciência. Então, a aba é uma ciência. Por isso que quando fala, né, Bianca, eu estou fazendo método aba, eu já falo, não está sabendo de nada, né? Porque a aba não é método. Dá até Se um ela é arrepio na aplicar, espinha, né? quando eu falar, eu trabalho com método aba, eu falo, tá bom, você trabalha com método aba, legal. E não, você trabalha com a aba, né, com a ciência aba. E sim, você trabalha com os modelos teóricos, você precisa acreditar, né? A aba, ela tem algumas leis que vocês vão aprender no curso, são 7 dimensões importantíssimas. Entre elas, você tem que ser conceitualmente sistemático, você tem que pensar como analista do comportamento. Você tem que ter um controle de variáveis, você tem que mensurar, você tem que anotar, você tem que registrar, porque a aba é uma ciência, e por ser uma ciência, ela trabalha com delineamento metodológico muito claro. Mas as pessoas pensam que ser terapeuta aba é ser chato, é ser técnico, é sentar a criança e dizer, vamos lá, agora você precisa dizer o que é isso. Celular, de novo, mais uma vez, o que é isso, né? Pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, você junta toda essa sistematicidade alinhada com essa ludicidade que a Aba traz, e que a Bianca vai falar muito disso com a gente aí. A gente vê que hoje, o que que a gente tem? Uma outra dimensão muito importante, que é a dimensão da eficácia. Porque a Aba, a gente é obcecado por eficácia. Se a gente percebe que a gente estruturou uma linha de intervenção para uma criança e a criança não está evoluindo, a gente precisa ter controle, né, Bianca? Assim, o que está acontecendo? E evolução não significa cura, tá, pessoal? Evolução é sair de um estado para outro, né? É você modificar algo, mesmo que do ponto de vista nomotético, vamos pensar, considerando pares da mesma idade, está pouquinho, mas quando você compara o indivíduo dentro do seu próprio desenvolvimento, ou seja, uma análise mais ideográfica, você percebe um avanço que, então assim, isso é evolução, né? E o mais importante, a aba ela prevê a generalização, né? A gente é eterno. Não sei se vocês perceberam, mas a Bianca usou um termo muito aprendiz. A gente não trata como cliente, como paciente, a gente trata como aprendiz. Porque nós somos professores, terapeutas, assim. Eu tenho um lema que eu gosto muito, que eu sempre penso assim, quando eu estou atendendo uma criança, me mostra como você aprende, que eu me organizo aqui para te ensinar. Sabe? Eu fico muito assim, eu sou muito assim, né? E eu falo, vai, mostra. Vai, Paty, deixa eu ver qual é a função desse comportamento. Vai, para eu te dar uma alternativa mais interessante, uma DRA legal, sabe assim? E isso é muito bacana, né?
Então, a gente tem hoje a ciência, e quando a gente está falando de ciência, a gente está falando de eficácia, a gente está falando de resultados, a gente está falando de pais que buscam esse serviço numa expectativa de que realmente a gente possa promover para essa criança tudo que essa ciência se predispõe a estudar, a se dedicar. Então, a gente tem hoje crianças, por exemplo, muito mais comunicativas, extremamente brincantes, com várias, né, famílias instruídas, escolas instruídas. Temos desafios, né? Políticas temos, mas aos poucos a gente tem conseguido fazer cada vez mais que essas pessoas, né, que apresentam esse diagnóstico, essa neurodivergência, como eu gosto de dizer, né, os neurodivergentes, estejam cada vez mais atuantes na sociedade. Então, a gente faz aí uma ciência que eu nem sei por onde começar, Bianca, né? Talvez só o curso que vai mostrar para vocês o passo a passo disso, né? Que implica desde um fortalecimento teórico, conceitual, evoluindo para realmente modelos de avaliação e observação de comportamento, até mesmo a um movimento mais prático, né, que envolve essa aplicabilidade quando você tem os objetivos muito bem claros daquilo que você quer, daquilo que você propõe, né? Embora esses objetivos não sejam tão rígidos assim, porque está tudo em movimento, vocês vão ver que a aba ela é extremamente... O povo acha que a aba é sistemática, eu falo que ela é a abordagem mais fenomenológica que tem, porque ela vê o sujeito na sua essência, na sua natureza, ela não desconsidera a história, ela é extremamente individualista, ela não considera o coletivo, por isso que não tem como a gente fazer uma coisa de bando, né, de método, senão a gente colocaria todo mundo engessado, pelo contrário, né? Então, os planos são sempre muito apoiados na questão do próprio sujeito, né? E a aba não desconsidera os contextos desse sujeito, pelo contrário, ela precisa se apropriar disso, que a gente acredita que há uma influência dos contextos na forma como a gente interage com eles, né? Então, a aba hoje, pessoal, diante de tudo isso, ela vem trazer para a gente recursos, né? Apoiados em toda essa cientificidade. Hoje nós temos teorias que já trazem como pano de fundo para o espectro autista e as suas intervenções, a análise do comportamento aplicada, né? Então, a gente tem hoje esse movimento, né? Então, estar aqui falando com vocês hoje a respeito disso é falar sobre aquilo que eu acredito, é falar sobre a minha vida, é falar sobre o meu trabalho, né? Então, o TEA, né, ele é um diagnóstico que veio aí desde o DSM-5 em 2014, né, que, na verdade, antigamente nós tínhamos uma forma bastante categórica de diagnosticar, né? A Bianca, eu não sei se pegou, mas eu que sou mais velho, a gente ficava, o pessoal velho vai lembrar que a gente recebia uma criança e ficava assim, é autista? É Asperger? É síndrome de Rett? Mas tem transtorno degenerativo do desenvolvimento? A Savan, é Savan, né? Quando eu tinha altas habilidades e autismo, Savan, né? E aí você ficava numa tentativa maluca de encaixar pessoas em caixas. Quando, na verdade, você traz uma leitura que vem de Wing, lá em 88, de uma leitura mais dimensional, você trata a coisa como espectro, né? Então, você parte do pressuposto de que, primeiro, eu acho que é muito mais humanizável do que você tratar a coisa de uma forma categórica, né? Tanto que hoje essa palavra espectro ela tem sido utilizada no transtorno bipolar do humor, né? O DSM-5-TR trouxe isso, né? Do espectro do transtorno bipolar, espectro da depressão, espectro da ansiedade, porque tira esse tudo ou nada, né? Dá a ideia de que você está em algum lugar aí. Não se sabe onde, o grau, mas se sabe que a gente tem suportes mais leves, suportes mais graves, substanciais, né? Dentro do TEA, e o nosso trabalho acaba se apropriando disso para a construção do nosso projeto terapêutico, né? Mas a gente sabe que hoje existem algumas características que são marcantes no TEA, né? Porque a gente sabe que tem realmente um boom de diagnóstico. Mas, pessoal, uma das coisas que eu gostaria de deixar claro é que diagnóstico, para nós analistas do comportamento, é o menos importante de tudo. A gente não foca em diagnóstico, a gente foca em comportamentos, né? A gente foca no indivíduo. E hoje, por que que existe essa procura enorme por crianças nos consultórios? Não é numa tentativa de rotulação, é que ninguém mais quer pagar para ver.
Hoje em dia, a ciência do bebê, por exemplo, ela está tão avançada que, por meio de escalas e instrumentos padronizados e sistematizados, até mesmo psicométricos, você consegue prever, por exemplo, atrasos no desenvolvimento e reduzir, com a intervenção precoce, um impacto muito grave que possa acontecer lá na frente. Então, quando você vê bebezinhos frequentando a intervenção em aba, por exemplo, dentro dos modelos Denver de intervenção, ou dentro, né, de outros modelos aí, a gente percebe que não há ali uma tentativa de rotulação, ou que aquela criança está numa condição. Significa que a gente está promovendo oportunidade de ensino para que a gente aproveite esse período tão essencial da primeira infância, para que, se caso tenha alguma coisa, a gente consiga, de alguma forma, proporcionar melhorias, né? Porque não sei se você sabe, mas a gente tem um período pré-escolar que é essencial para o nosso desenvolvimento. Então, assim, é muito importante a gente pensar nisso. E hoje, a intervenção, ela também virou um critério para diagnóstico. Então, ninguém mais fecha, né? E principalmente se a gente tiver características muito leves ou até mesmo questões associadas ao fenótipo ampliado, isso daí vocês vão ter que fazer a pausa para entender, né? Que são questões muito sutis do TEA, né? Mas tem que apresentar duas características de acordo com o DSM, né? Que é um padrão repetitivo ou restrito de comportamento, né? E uma questão na alteração na comunicação social. Eu gosto de falar alteração, o DSM fala de déficit, né? Mas eu falo alteração porque nem toda criança TEA tem déficit, né, Bianca? Às vezes tem. Ei, mamãe, os pássaros estão voando, né? Igual uma menininha virou hoje, tava um monte de refrigerante, Bianca, ela tem tipo 3 aninhos. Ela olhou, ai, ai, se tivéssemos uma água com gás. Olha, Então, assim, a coisa mais linda, né? Mas, assim, você vê que tem umas alterações associadas a um padrão repetitivo, né, de comportamento que é muito querido, assim. Então, essas alterações levam a gente a pensar. Então, hoje, os bebezinhos, por exemplo, quando a gente percebe que tem algum tipo de condição neurodivergente nesse sentido, a gente acaba procurando os profissionais, e hoje a aba se tornou um pré-requisito para diagnóstico, né? Tanto que os médicos colocam, recomenda-se 6 meses de terapia. E por que a aba? Porque ela é uma ciência? Não. Então, só pela sua intensidade, né? Pelo seu compromisso técnico, né? A aba hoje ela prevê uma carga horária diferenciada e a gente sabe que quando a gente quer modificar comportamento, as teorias nos orientam a tomar determinadas providências que envolvem família, escola, então a gente tem um alinhamento muito maluco, assim, né, de não deixar que comportamentos ocorram, então a gente fica o tempo inteiro muito voltado para a criança, né, por exemplo, modelos Denver com 20 horas de estimulação semanais, né, Bianca, onde a gente tem, assim, a cada 30 segundos você tem que dar uma oportunidade de ensino para a criança, vocês têm noção? Né? E oportunidade de ensino não é só ficar cobrando coisas. Então, enfim, né? Hoje, com eu queria todo fazer esse um histórico, parênteses com relação a isso, assim, sabe? Porque até para a gente mesmo, né? Pensando em modificação de comportamento, não é fácil, né? Por isso que a gente, quando vai fazer intervenção, são muitas horas, porque a gente precisa dessa intensidade mesmo, assim. Se às vezes a gente quer mudar um hábito, eu quero começar a fazer uma atividade física, comer mais legumes, ainda assim a gente tem dificuldade, né? Sendo adultos e tendo motivação para aquilo, a gente já tem as nossas resistências, né? Imagina uma criança, né, que ela não escolheu estar ali, né, a gente que viu ali que tem déficits a serem trabalhados, então essa questão da intensidade, da motivação que você está trazendo é super importante mesmo. precisamos. Uma criança que bate, eu sempre pergunto para os pais, bater. Bater é um comportamento, né? Mas bater é uma inferência. A criança está agressiva. Não, peraí. Agressividade é uma inferência de adulto, né? Bater pode ter uma outra função, né? Talvez uma função de comunicação. Ela bate quando ela quer dizer para a gente, para de me encher o saco. Dá licença. Vocês conhecem a história da panela? Né? Eu sempre falo, imagina que você tem uma cozinha super linda e aí você nunca mexeu na cozinha, você está cozinhando, fez um jantar para uma pessoa muito querida,
ou para uma pessoa que você já não curte muito, e de repente essa pessoa que você não curte muito já chega mexendo nas suas coisas, mexendo nas suas panelas, botando sal no seu arroz, mexendo nos... É natural que você tenha um desconforto, natural, né? Vamos pensar, né? Pensando que a aba é probabilística, a probabilidade de você sentir um desconforto é grande. Então, imagina uma criança que não tem a comunicação e que não consegue dizer sobre esse desconforto, né? Então, hoje a gente tem a análise do comportamento numa tentativa, por exemplo, de não deixar que esses tapas não tenham a oportunidade, por exemplo, de que a criança se comunique, né? Ao invés de me bater, você pode dizer não. E a gente, tudo bem, agora eu entendi o que você falou e eu não vou chegar mais perto de você. De novo, tá? Não, entendi, você disse não e eu entendo, né? Então, a análise do comportamento, ela tem essa intensidade, né? Então, para abrir um pouquinho para a Bianca aí, né, nessa questão, então, diagnóstica hoje, como nós temos um alinhamento com as ciências do desenvolvimento, pessoal, existem marcos no desenvolvimento que precisam estar serem cumpridos, até pela nossa questão filogênica, né? A gente, com 2 anos, já tem um repertório de palavras, 1 aninho e pouco a gente já tem que estar andando, isso é natural, né? Faz parte da arquitetura do nosso aparelho funcional, né? Chamado corpo humano. Então, hoje, quando você percebe, diante dessa maluquice de estimulação que a gente vive, alguém que tem falhas ou alterações nesses marcos que a gente chama do desenvolvimento, é natural hoje que se procure equipes, né, interdisciplinares que possam promover estimulação. Essa coisa de, que é uma frase que eu dei a quem trabalha com estimulação infantil, a criança tem o tempo dela. Tudo bem. Vamos filosofar sobre isso, né? Porque se ela tem oportunidades, eu até respeito um pouco, mas o tempo dela de fala e de aquisição de marcha e outros marcos, eu acredito que, a depender da idade, a gente pode sim estar diante de um possível atraso no desenvolvimento, né? E o TEA é um transtorno característico do desenvolvimento. Então, a gente acaba buscando hoje a aba como sendo um recurso bastante tecnológico, né? No sentido de mensuração, no sentido de você... que tecnologia para a aba não é tecnologia, não. Tecnologia para a gente é registro, é mensuração, é tomada de decisão a partir de análise de desempenho, de gráficos, é discussão interdisciplinar, é orientação constante de aplicadores, né? É supervisão constante do nosso trabalho. Então, a gente tem aí algumas questões nesse sentido aí, tá? Bom, aqui eu já falei um pouquinho para vocês, né, a respeito das dificuldades na comunicação. Bianca, eu vou deixar você ah, um pouquinho aí à vontade, não sei, né, para Tá você bom, falar um pouquinho sobre... tá ótimo. Eu acho que uma coisa que é importante e que você trouxe super bem, assim, é que a gente está falando de um espectro de fato, né? Porque, assim, quando eu comecei, foi bem na virada do DSM, foi quando consolidou tudo, né? Então, tinha muito essa questão de... A criança autista, ela é sempre com nível de suporte maior, né? Então, quando se estabeleceu essa questão do espectro, da gente olhar desde sinais mais leves, mais sutis, até os quadros mais graves, de fato, a gente consegue pegar ali as dificuldades em dimensões diferentes, né? Então, quando a gente fala da questão da comunicação, que nem eu tenho uma criança que ela é extremamente afetiva, ela nem te conhece, ela já vai te abraçar, falar oi, né? Só que na questão da comunicação social, o que pega ali para ela é que ela não tem filtro. Então, ela tá andando na rua e passou uma pessoa que ela simpatizou, ela vai falar oi, ela vai chamar a atenção da pessoa, né? Então, a gente tem, de fato, desde casos em que a criança se isola, não quer o contato social, né? Tem essa aversão ali ao social, até esses casos que a criança é até social demais, mas ela não tem essa habilidade social, ela não consegue fazer essa diferenciação de com quem é adequado falar ou com quem não, porque aqui a gente está falando de convenções sociais, né? Então a gente estabelece dentro da sociedade, da nossa cultura, que não é adequado você sair falando oi para as pessoas na rua, né?
E essa dificuldade em compreender isso também está relacionada a essa questão da comunicação. E aí, quando a gente fala de comportamentos, interesses restritos, né? Aqui a gente está falando desde uma criança, que, por exemplo, outra criança que eu tenho também, que eu atendo, que ela tem um hiperfoco em produto de limpeza, num produto de limpeza específico, até crianças que têm interesses em coisas que os pais adoram, sabe? Meu filho gosta de letras, números, ele é um mini gênio, sabe aquela coisa? Então é importante a gente ter esse olhar apurado de fato para esses sinais, né? E é muito bacana que hoje a gente consegue observar esses sinais em crianças bem pequenininhas, porque até pouco tempo atrás tinha um estudo falando sobre a média de idade de diagnósticos. E esse estudo foi feito em São Paulo, que é um lugar que tem fácil acesso a tudo, né? Então, você está em São Paulo, muitas das coisas acontecem aqui primeiro para depois ir para o resto do Brasil. E o fato é que a idade média de diagnóstico no Brasil há poucos anos era de 5 anos de idade. Então, imagina em outros lugares, né? Aqui a gente está falando de intervenção precoce de bebês, de criancinhas de 1 ano e meio, 2, e essa questão do diagnóstico tardio, das pessoas começarem a observar que tem alguma coisa de diferente, das pessoas terem acesso à informação do que é um autismo, o que é um atraso no desenvolvimento, é super importante, né? Tanto que as escolas, é uma percepção que eu tenho, assim, né? Que antes as escolas tinham receio de falar para os pais que a criança estava com um comportamento diferente, tinham muitos dedos para falar, às vezes nem falava. E depois, mais para frente, quando ficava muito evidente essa diferença no desenvolvimento, é que a família ligava um alerta e a escola falava, ah, não, realmente, está aqui com atraso, né? Então, tinha-se muito esse receio mesmo das escolas de pontuarem, hoje não, como a E informação já está mais ficava tarde, né, difundida, Bianca? E já ficava tarde, né? Porque com 5 anos é, hoje, uma criança que começa a intervenção ABA hoje com 5 anos, tá tarde. tá tarde, exatamente. À tarde, assim, porque tem as janelas de oportunidade, né? Então, assim, pensando que até os 7 anos é a época de ouro, assim, para você estimular, com 5 anos a gente só tem dois, né? Se começa lá atrás com 1 ano e meio, 2, a gente tem muito mais tempo, né? E não que vá se curar o autismo da criança nem nada do tipo, mas a gente tem um prognóstico muito melhor. Então, a gente garante ali o desenvolvimento de habilidades, especialmente pensando na intervenção precoce, de habilidades sociais mesmo, da criança ter referência social, dela curtir, estar com gente, sabe? Interagir, isso é super importante, porque é essa interação social que vai fazer com que essa criança se desenvolva nos ambientes, porque ela vai estar sempre com gente ao redor, né? Na escola, no futuro no mercado de trabalho, para ela poder desenvolver várias habilidades, a gente está sempre acompanhado de alguém, né? O ser humano não é uma ilha, né? A gente sempre está em contato, então é fundamental que eles consigam desenvolver essas habilidades. E aí a gente tem, então, essa questão de, desde a gente ter, né, essa criança ali que não fala, né, então não é vocal, precisa de uma comunicação alternativa, até uma criança que a gente vai treinar figura de linguagem para ela aprender que chovendo canivete não é literal, né, o que significa o chovendo canivete. Então, a gente tem esse espectro amplo de fato, né? E até mesmo essa questão dos comportamentos repetitivos, estereotipados, a gente tem coisas muito sutis, que nem eu tinha uma criança que tinha um comportamento de ficar mexendo no dedo, assim. Essa era a estereotipia dele, então ele ficava com a mão abaixadinha, você tinha que estar muito atento ao comportamento dele para ver que ele estava fazendo estereotipia. E já outras crianças que fica mais evidente, que faz o flapping, né, que se balança. Então, a gente tem esse leque muito amplo. E até uma coisa, entre parênteses aqui, que eu sugiro é, quando vocês começarem a estudar sobre análise de comportamento, autismo, eu super recomendo que vocês estudem de tudo um pouco, porque é importante a gente ter um conhecimento geral, mas se vocês puderem focar em alguma questão específica do autismo, é muito bacana porque, assim,
a análise do comportamento ela é muito, muito ampla e a gente não consegue aprender tudo, porque é muita coisa. Acho que tem que viver umas 10 vidas para você aprender tudo e ainda assim não aprende, porque tem sempre novidade, né? Tem sempre coisa, descoberta nova, técnica nova, né? Então é legal vocês estabelecerem assim um perfil, até para vocês não virarem, tipo, eu atendo de tudo, né? Então acho que ter esse cuidado de focar na intervenção precoce ou em crianças maiores, adolescente, adultos, seletividade alimentar. É legal ter um direcionamento dos seus estudos para vocês ficarem bem especialistas, né? E conseguirem atender com mais qualidade, porque você foca o estudo ali, você fica muito bom naquilo. Então, é uma sugestão aí para vocês. Daí, para quem é professor que está aqui com a gente também, focar nessa questão da alfabetização, é bem legal. E um ponto importante também que estava no outro slide é que a grande maioria das pessoas com autismo tem alteração sensorial, e isso é bem importante, né? Porque às vezes a gente tem aí uma criança que está com problema de comportamento, e aí a gente às vezes acha que é atenção, é birra, e vai ver a criança tá com um incômodo sensorial fortíssimo e a gente está ali forçando ela a ficar numa situação totalmente aversiva, totalmente desagradável para ela. Então é importante a gente ter esse olhar também. Por isso que uma coisa que o Fernando falou que é super importante, que é esse trabalho interdisciplinar, é falar com os colegas das outras áreas também. Quer que eu continue? Se deixar, não para de falar. A aba é uma ciência, né? Porque, como eu falei, a aba é uma ciência que ela vai estudar o quê? O comportamento. A aba é a parte aplicada, né? Dessa Applied Behavior Analysis, é a parte aplicada de todos esses pressupostos teóricos e experimentais, né? Que inicialmente foram propostos por Skinner e que posteriormente foram ganhando representantes aí no mundo afora e chegando até o TEA. Então, acho que essa base aí, né, que a gente estava falando já no início, que agora a gente traz aqui no slide, onde a gente tem o behaviorismo radical dentro dessa filosofia, dessa teoria, a análise experimental do comportamento, onde a gente traz as questões voltadas à ciência, né, a parte prática mesmo, e a aplicabilidade, que é onde a gente vai literalmente utilizar, beber dessa fonte teórica e técnica científica numa tentativa de aplicar isso no nosso contexto, né? Aplicar isso no nosso consultório, aplicar isso com objetivos específicos aí, quando a gente está falando de pessoas. Então, o behaviorismo radical é a filosofia, né? Acho que esse arcabouço teórico, né? E a gente precisa acreditar no behaviorismo. E vocês sabem por que tem esse nome, radical? Parece que é uma coisa radical, já dá uma ideia de, né? Radical porque o Skinner acredita que nós somos um todo que se comporta o tempo todo, né? Então, o Skinner ele tenta, dentro das perspectivas comportamentais, entender, compreender, explicar o comportamento, explicar esse organismo humano, né? Então, vocês vão ver aí, durante a formação de vocês, o que é comportamento. A gente não vai entrar nesse mérito agora, porque para a gente comportamento ganha uma definição bastante ampla, vai para além da relação estímulo-organismo, né? A gente tem uma série de questões importantíssimas a respeito dessa palavra comportamento, mas que o Skinner se dedicou a isso, né, de uma forma bastante filosófica. E Skinner ele tinha uma intenção, né, modificar o mundo, né? O Skinner tinha uma intenção de uma sociedade melhor. E como ele tinha uma engenharia muito grande dentro dele também, ele era meio que Leonardo da Vinci, as pessoas não sabem disso, mas ele tinha uma criatividade nos seus modelos experimentais muito incríveis, assim, né? Então, ele desenvolveu vários mecanismos, por exemplo, onde ele utilizava, assim, de ratos e pombos, mas as pessoas esquecem que isso era numa tentativa muito maluca de fazer com que a psicologia se infiltrasse como ciência numa época onde a gente tinha aí uma matemática, onde a gente tinha uma medicina muito pesada, um positivismo que a gente chama muito maluco, né? Então, qual era a forma que a psicologia tinha de se impor como ciência? Ainda mais o Skinner, que vinha trazendo toda uma releitura de Watson, né? Que era bem mais determinista, e aí vem ele com uma teoria mais... Então,
toda essa criatividade, toda essa engenhosidade filosófica, psicológica que ele tinha, fez com que ele realmente desenvolvesse para a gente um modelo teórico bastante importante, né? E como a gente fala, né? Aquilo que é essencialmente, né? Aquilo que é, nós escolhemos os comportamentos a partir aí da nossa essência humana, mas nós também, Skinner não ignora as nossas questões pessoais, né? Ele só dá isso outros nomes, e ele também acredita muito numa questão cultural, então, em momento algum, ele considera contexto, cultura, sociedade, né? Então, essas são as questões filosóficas. Experimentais, né, na questão da produção e validação de toda essa teoria, por meio de estudos empíricos, né, onde a gente vai a campo mesmo numa tentativa de validar todas essas teorias e o quanto que essas teorias realmente podem ser úteis. E quando você utiliza essas teorias a seu favor, né, a favor do outro, quando você tem essa aplicabilidade, quando você tem a intervenção, você tem a aba, né, que é a análise do comportamento aplicada, carregada de toda essa cientificidade, de toda essa metodologia, né, todo esse delineamento. Então, é claro que dentro da aba são desenvolvidos os métodos, né? A gente tem hoje inúmeros modelos de intervenção embasado em aba, né? Com métodos específicos, principalmente de comunicação alternativa, aumentativa. A gente tem métodos né, de manejo de comportamento que são muito bem delineados, mas a análise do comportamento em si, ela é bastante é, individualista, né? Por isso que não dá para se chamar de método. A gente brinca que cada criança, se eu tenho 80 crianças no meu consultório, eu tenho 80 artigos científicos, eu tenho 80 histórias diferentes, eu tenho 80 modelos de intervenção, eu tenho 80 famílias, eu tenho 80 escolas, eu tenho 80 formas de interação. Se eu tenho dentro de uma clínica irmãos, gêmeos, unipepelinos, eu estou falando de procedimentos de intervenção diferentes. Porque a gente não parte do pressuposto de que por viverem juntos e terem a mesma idade são pessoas diferentes, né? Então, isso é aba, né? Então, a gente vai ver que a aplicabilidade, né? A gente usa hoje ciência. Então, é muito, muito importante a gente entender que a aba é para além de usar bandejinhas, rotininhas e fichinhas, né? Quando a gente vai entender o comportamento, a gente propõe a modificar um comportamento, ampliar um repertório de comportamento, a gente é 100% embasado em Como é evidências. que está cem por sendo? cento, né? Não é, Bianca? Fala um pouquinho dessa evidenciação aí. Uma coisa que eu acho que evoluiu muito dentro da análise do comportamento nos últimos anos foi esse olhar para o que é um comportamento socialmente relevante, né? Então, assim, inicialmente tinha-se muito um modelo de ensino mais estruturado, né? Então, por mais que fosse ali individualizado e tudo, mas tinha muito essa questão de um ambiente altamente controlado, com pouquíssimos estímulos, a mesinha, tanto que até a análise do comportamento ganhou uma certa fama negativa por conta dessa estrutura, né? Ser E aí rato, né? Brincava de rato, teoria de rato. que a gente robotiza a criança e tal, né? Tem até hoje esse estigma, assim. Mas a análise do comportamento, ela evoluiu muito disso e se foca muito no que de fato é socialmente relevante, né? Então, o que é um comportamento socialmente relevante? Aquele comportamento que vai fazer com que esse aprendiz, ele interaja melhor no meio, né? Então, que a gente consiga minimizar comportamentos problema para que ele tenha uma melhor interação com a sua família, com os colegas na escola, que ele melhore sua comunicação, que ele tenha mais autonomia, que ele consiga brincar com um par e não só com um terapeuta, que ele consiga responder as cores que ele aprendeu num contexto clínico em outros ambientes também, né? Então, a análise do comportamento, ela tem muito forte estudos voltados para o autismo, né? A gente tem aí diversas técnicas pensando em N questões relacionadas ao autismo, mas a análise do comportamento em si, ela é uma ciência que ela
aplicada onde existe gente, né? Tanto que a gente tem aí análise do comportamento aplicada ao esporte, às organizações, a treinamento, tanto que quando você usa as técnicas ali de treinamento da análise do comportamento, você pode treinar os ATs, você pode treinar professores, os pais, profissionais, né, para atuarem ali no que quer que seja. Então, a análise do comportamento, ela se expandiu muito, né? E o foco da intervenção é trazer qualidade de vida, né, onde quer que seja. E acho que especialmente para os nossos aprendizes, porque são um público que já é naturalmente segregado. Hoje mesmo, eu soube de uma colega minha que uma professora numa escola particular aqui em São Paulo falou para ela que a escola não era lugar para aquela criança, que ela tinha que estar só na clínica. Que por que ela estava numa escola regular se ela era uma criança com necessidades especiais? E a gente está falando, assim, de um mundo cheio de informação, onde todo mundo, entre aspas, está cansado de ouvir falar. Só que a gente está cansado de ouvir falar de autismo porque a gente vive isso, mas tem muita gente que não sabe ainda, que tem um olhar muito distorcido, né? E acredita que esses espaços não são para eles, né? Por isso que a gente tem que falar sempre, brigar e orientar as famílias, porque ainda tem gente que acha que a escola regular não é para uma criança com autismo, não é para uma criança com uma deficiência intelectual, para um atraso do desenvolvimento. Então, a gente precisa se apropriar da análise do comportamento e dos direitos que as nossas crianças têm para conseguir fazer essa inclusão, para conseguir proporcionar qualidade de vida para o nosso aprendiz e para as pessoas que estão ao redor também. Porque é sempre muito frustrante, assim, todo ano a gente que atende, né, vive as mesmas coisas, não sei como que é aí em Minas, mas aqui, assim, tem vaga, não, vem, mãe, vem conhecer a escola, tem vaga, tal, a coordenadora começa a falar da escola, e o que tem e tal, é só a mãe abrir a boca e falar, tal, mas aqui meu filho, ele é autista, a vaga desaparece, é impressionante. É impressionante, assim, de 10 mães, 9 passam por isso é muito intenso, né? Então, é importante a gente se apropriar até para fazer uma boa inclusão, nós, enquanto profissionais que estamos atendendo, o que a gente pode fazer para auxiliar essa escola a receber bem o nosso aprendiz e que seja proveitoso para todo mundo, né? Então, é isso, assim, acho que o nosso foco é aprender, de fato, o que a gente tem ali de estratégia, o que a gente tem de tecnologia para melhorar essa introdução, para que não aconteçam essas falas, né? Para que professores não tenham essa resistência em ter esse aluno na sala de aula, porque, só vai me dar trabalho. Então, é importante a gente ter esse olhar. E uma coisa que é importante também pontuar é que de tempos em tempos, sai uma meta-análise. A meta-análise, ela é um estudo de estudos, né? Então, são publicados vários artigos, e aí um grupo de pesquisadores vai fazer um filtro, olhando a relevância e os dados de cada artigo, e vai publicar um documento em que vai pontuar ali quais foram as intervenções, as técnicas que tiveram melhor evidência para aquele público específico, né? E aqui no caso, pensando no público com autismo. E aí a última publicação que saiu foi em 2020, mostrando o que tem de relevância científica, o que tem evidência no tratamento para pessoas com autismo. E aí, dentre as 28 estratégias descritas no documento, 25 são baseadas em análise do comportamento. Então, a gente está falando de muita coisa. Por isso que é importante a gente estudar análise do comportamento, porque olha isso, de 28, 25 são específicas da análise do comportamento, e as outras que sobraram, né, que nem vai estar lá falando sobre esporte, musicoterapia. Quando você vai ler esse material, ele está descrevendo lá que você tem que utilizar essas estratégias, mas baseando na análise do comportamento também. Então, é importante a gente se apropriar, né? Então, cada vez mais buscar formação. Acho que
a possibilidade que o IPOG dá de você fazer um curso online faz você acessar essa informação onde quer que você esteja, né? Você tendo uma internet, um computador ou um celular, pronto, você já tem acesso ali à informação, e tudo construído de um jeito que você vai vendo essa construção de conhecimento mesmo, né? Então, começa ali os primeiros módulos mais teóricos, para vocês se fundamentarem ali na análise do comportamento, e depois você começa a ver, aquele negócio que eu vi na primeira aula, entendi agora a aplicabilidade disso aqui, aquela outra coisa, aquele termo que o professor falou, então é isso aqui que ele estava falando, né? Então, isso é muito legal, assim. E E aqui tem pode falar. modelos, né? Várias práticas, né? Várias Vai. práticas. Hoje a gente tem, por exemplo, modelos e protocolos de intervenção. Por exemplo, nas nossas aulas de intervenção, principalmente no modelo presencial, nosso aluno recebe esses protocolos. Então, por exemplo, hoje nós temos a AIP, os AIPs, o VibMap, o Turma da Lúria, nós temos o Denver, né? E por aí vai. Tudo como uma grande, né, riqueza científica, não só de levantamento de marcos, mas como também de possibilidades de uma estruturação terapêutica pautada em ciência. Não que a análise do comportamento se resuma a esses protocolos, tá? Isso é muito importante. A gente vê muitas pessoas que fazem cursos de VibMap, por exemplo, e se intitulam analistas do comportamento. E para ser analista do comportamento, a gente precisa necessariamente honrar as premissas, né? A gente sabe que no Brasil não existe uma associação como a BORD, por exemplo, dos Estados Unidos, mas a gente tem uma associação aqui brasileira de psicologia e medicina comportamental que rege, por exemplo, a necessidade de uma especialização, né? A necessidade de você ser supervisionado com uma carga horária imensa, de você ter, por exemplo, pelo menos 5 ou 10 anos de experiência com o TEA, para você, de fato, né, se intitular um analista do comportamento. Então, a especialização é uma recomendação praticamente obrigatória, né? A não ser que você tenha mestrado, alguma coisa na área, tenha formação em psicologia e tenha se dedicado aí à análise do comportamento, com as publicações, fora as participações dos eventos, né? Então, a análise do comportamento hoje, ela demanda, né, essa especialidade. Então, estar numa especialização é muito fundamental. Então, não é só um protocolo que te dá o título, né? Eu falo que a análise do comportamento, a titulação, ela é construída para sempre. É muito difícil. Acho que nem o Skinner se intitulava um analista do comportamento, né? Por conta de toda uma demanda que realmente é importante, né? Aqui a gente traz para vocês, né, algumas práticas aí que foram revisadas, né, nesse artigo e trazendo para a gente quanto de que a análise do comportamento está presente, né? Agora, como saber quais as estratégias de utilizar no tratamento do aprendiz? A pergunta de milhões. A pergunta é de milhões, né? Por meio de você, não pode ter um método, né? Se você tem um método, você parte do pressuposto de que você vai colocar todo mundo dentro de uma cadeira e você vai começar e você vai, né? Então, como? As estratégias, elas são pautadas na observação direta do comportamento, na observação indireta do comportamento, como a Bianca falou, a somente relevante, né? Então, existe do profissional um campo ético muito grande, no sentido de esse comportamento ele vai ser modificado para quem, para quê, em que contexto ele se encontra, em que medidas isso realmente é relevante, né? E quais são as estratégias que eu vou utilizar, respeitando também uma linha de base daquela criança, né? Então, aonde aquela criança está dentro do desenvolvimento, dentro daquele contexto que ela se encontra, e quais os recursos que a gente tem para exercer o nosso trabalho, utilizando os benefícios da teoria comportamental, utilizando essa ciência toda. Então, isso é a aplicabilidade da análise do comportamento, né? Então, por isso que a gente, durante todo o curso, vai mostrar para vocês que a importância de ter um arcabouço teórico, mas também a importância de se entender sobre desenvolvimento, sobre psicomotricidade, sobre manejo de comportamento, né? A gente vai ver que a aba não foca só em aprendizagem, mas também em tudo aquilo que dificulta os processos de aprendizagem, que a gente chama de barreiras, né? Redução de comportamentos e problemas, são fundamentais para o sucesso na vida da pessoa.
Então, as Um nossas olhar aulas, elas humanizado visam... também, né? Eu acho que até para além de toda a teoria, de toda a ciência, esse olhar para o indivíduo e esse olhar humanizado de lembrar que a gente está diante de uma criança, né? Assim, acho que isso a gente nunca pode perder, assim, a gente está diante de uma criança que tem ali, que está ali, né? Então a gente não pode deixar de perder esse olhar, né? Então, a criança está batendo, está cuspindo, tá, por quê? Então, a gente se colocar nessa posição de como eu posso te ajudar, né? E aí Quando, sim a onde, com gente quem, que recorre a esses dia? recursos, né? Mas acho que a primeira coisa é isso, assim, como que eu posso te ajudar? E aí a gente vai atrás da resposta, né? E aí a gente vai aprender análises funcionais, a gente vai ver como é que faz uma Nossa. análise funcional, a gente vai buscar os antecedentes, os estímulos consequentes, numa tentativa maluca de criar possibilidades que possam movimentar o que é autonomia. É isso que a gente quer dentro da aba. Autonomia na hora de brincar, a gente quer crianças independentes, felizes, comunicativas. Você quer água? Me pede. Você quer ir ao banheiro? Me fala. Não, não fala, não tem problema. Se comunica de outra forma. Aperta esse botão, me dá esse communicator que eu instalei no seu tablet que eu te ensinei. Aperta aqui que você quer, né? Então a gente está sempre por dentro, né, de tudo. Claro que a gente tem algumas ferramentas que a gente utiliza, né? E o nosso curso hoje oferece aí módulos nesse sentido. Então vocês sairão bastante aptos, né? A gente tem o módulo, né, que trata o VibMap com a professora Isis, a gente tem aí a Abius, a gente tem um módulo muito bacana, né, de análise do comportamento aplicada ao contexto do adolescente, do adulto, aonde o professor trabalha a IFES, né, que é um instrumento bastante utilizado hoje, principalmente nas competências vocacionais, que eu não gosto muito desse termo vocacional, né, mas é um termo americano que a gente traduz aqui, né, focado em competências de vida diária, de vida instrumental, né, a gente precisa desses protocolos no sentido de nos orientar, entender que existe uma complexificação, que coisas que ficam para trás quebram todo um encadeamento importante, né? Para a gente desenvolver, por exemplo, uma competência como ir ao banco, preparar um próprio sanduíche, né? Como que eu vou preparar um sanduíche se eu não sei discriminar, por exemplo, pão né, de outros alimentos? Então, existem instrumentos que são muito precoces, sim, mas também existe, como a EIFOS, por exemplo, que são instrumentos voltados para um contexto mais... ele expande um pouquinho mais as possibilidades dessa complexificação. Né? Aqui o Turma da Lúria é um guia prático, embora não tenha como construção de fundo, né, a análise do comportamento, mas é um instrumento que trata, né, de uma intervenção pautada em análise do comportamento, né, onde nós temos aí modelos de plano de ensino, planos de intervenção, todo também baseado em aba, né, que eu tenho o prazer aí de ser o autor. E a gente gostaria de convidar vocês, né, para se especializar, porque a gente precisa entender que diante de tudo isso que a gente está conversando, exige do profissional uma capacitação, né, teórica, prática. E hoje o IPOG, ele conta com um time de professores, todos os nossos professores são minimamente especialistas, nós temos mestres e doutores na área da avaliação, autores de instrumentos, pessoas extremamente atuantes, né, que realmente movimentam aí a ciência da análise do comportamento no Brasil, aonde todos, né, se predispuseram aí a trocar as suas experiências com os nossos alunos. E agora que a gente está voltando para esse modelo presencial, o nosso grupo está muito ansioso para olhar, né, para os nossos alunos, levar as nossas experiências. Vocês vão ver, as aulas de análise do comportamento, elas envolvem demonstrações muito práticas de ensino, né? Por exemplo, quando a gente vai indicar sobre dicas, né, ou cadeia de suporte, então a gente precisa, né, por mais que o modelo presencial remoto dê conta disso, mas a gente sabe que dentro do modelo presencial a gente consegue realmente fazer um trabalho humano muito mais interessante, né?
Não que o remoto fique desfavorecido, porque isso não é verdade, né? Mas a gente precisa dizer que ambos os modelos têm os seus benefícios, né? Então, estar presencialmente realmente é algo que a gente está bastante na expectativa, né? Então, a gente tem aí hoje, né, os nossos cursos remotos, ou presencial, apareceu errado aí, né, escrito. A duração do nosso curso hoje é de 1 ano, mas a gente tem uma carga horária muito extensa, porque embora nós tenhamos um módulo por mês de final de semana, são 24 horas aula, né, de módulo, nós temos atividades prévias, onde o aluno nosso estuda praticamente o mês todo. Então, os professores, com 20 dias que antecede o módulo, eu posso usar essa palavra, obrigado, né? Ele é convidado, intimado a postar essas atividades, né? Então, a gente está sempre sugerindo textos atualizados, vídeos atualizados, e aí existe uma atividade prévia onde nosso aluno ele já começa a entrar em contato com esse conteúdo do módulo 20 dias antes. Então, vocês terão só 10 dias para descansar entre um módulo e outro, né? Porque, na verdade, a gente já se conecta com o próximo módulo logo em seguida. E com isso a gente tem a expectativa de que o nosso aluno já venha para o módulo com mais repertório, né? E que possa fomentar mesmo, ou pelo menos favorecer a fomentação de uma discussão bacana a respeito daquele assunto. Então, as aulas, elas são ao vivo, né, com os nossos professores, a gente tem aí um corpo docente, e vocês terão acesso aos principais protocolos de avaliação e intervenção, né, onde vocês terão acesso ao VibMap, a AFIOS, a ABIOS, né, fora a questão dos planos, né, de ensino. As pessoas falam muito de planos de ensino, então vocês vão ter acesso a todos os professores, e isso facilita com que o professor compartilhe as experiências. Vocês vão ver que todos os professores do IPOG, sem exceção, todos, são extremamente generosos, né? Quando não é generoso, a gente já nem convida, né? Porque a gente parte do pressuposto de que conhecimento tem que ser mesmo compartilhado. E nós temos o nosso título de especialista com reconhecimento pelo MEC, com uma carga horária ainda maior, né? O MEC recomenda 360 horas, a gente tem aí mais de 400 horas envolvendo atividades prévias e aulas presenciais, né? E a parceria com a editora Vetor, aonde todo aluno IPOG tem 20% na compra de todos os materiais, kits da editora Vetor, né? Então, para psicólogos que já conhecem a editora, para pedagogos que ainda não conhecem, na compra de livros, recursos, né? Hoje tem muitos materiais de intervenção. Hoje mesmo eu pisquei assim, quando eu vi que a plataforma da Vetor disponibilizou aí uma série de jogos online para estimulação de controle inibitório. Então hoje eu falei, caramba, Bianca, pisquei assim, quando eu falei, tá lá no site da Vol. Falei, faça seu cadastro e comprar, sabe, para controle inibitório, raciocínio lógico. Jogos videogame mesmo. Falei, quero. E a gente sabe que tem crianças que, se a gente não utiliza esses reforçadores, que são extremamente, naturalmente, né, reforçadores para eles, a gente talvez reduza, né, a gente chama das OMs, ficou meio, né, né, desfavorecidas. Então, hoje nós temos aí 12 disciplinas, onde a gente conta desde princípios básicos de análise do comportamento, passando pelo módulo de análise do comportamento aplicada, comportamento verbal, procedimentos de intervenção, gestão de comportamentos, procedimentos aí de estimulação sensorial, psicomotricidade e brincar social, protocolos de avaliação e intervenção, procedimentos de linguagem, práticas interventivas para alfabetização, educação inclusiva familiar aí, né, escolar e construção de plano de ensino individualizado, orientações familiares e prática naturalística, transtorno do espectro autista na idade adulta e adolescência, e as práticas assistidas de gestão de comportamento e construção de PEI, aonde o aluno tem a oportunidade de desenvolver de fato esse raciocínio clínico junto com o professor, né? O professor ele é um expert aí no assunto e traz atendimentos para que promova no aluno o desenvolvimento desse raciocínio a partir de um olhar analítico comportamental. Então, uma oportunidade de fazer análises topográficas, análises descritivas e, enfim, né, análises funcionais,
além de todas as sugestões, até mesmo a construção do plano de ensino individualizado ou do plano terapêutico individualizado, né? Então, a gente gostaria de convidar vocês para fazer parte, para conhecer um pouquinho da nossa instituição, dizer para vocês que nós estamos numa expectativa imensa para conhecer vocês, porque nós, analistas do comportamento, temos uma rede de contato bastante ativa, né? A gente está buscando realmente profissionais que possam dar aí, né, para o nosso país a competência, né, não só ética, mas também técnica, onde a gente possa ter a oportunidade de exercer a nossa profissão junto a instituições que realmente estão alinhadas com todo esse compromisso que a gente falou aqui para vocês, né? Então, muito aí obrigado pela presença de vocês, né, Bianca? Não sei se você quer se despedir. Também quero agradecer a atenção de todo mundo e eu vou falar pelas minhas alunas, né? Eu vou falar alunas, porque são mais mulheres, né, que participam do curso. É muito gostoso no domingo, quando a gente faz o último pedacinho do módulo, elas comentando sobre o que já segunda-feira já vai começar a usar, o que aprendeu na aula, sabe? Você vê que, assim, as turmas ficam muito unidas, elas montam lá os grupos de WhatsApp, elas trocam bastante informação. É muito bacana, assim, porque é um grupo bem heterogêneo, né? Então, cada uma com a sua experiência, com a sua vivência, vai discutindo as coisas em aula, vem trazendo as coisas, e no final, assim, você vê muita diferença, né? De quando elas começaram, as dúvidas e como essas dúvidas vão evoluindo. Então, vale muito a pena, assim, para a experiência de contato com os professores e as aulas que são riquíssimas e os grupos que se formam também são muito legais. Então, eu não perderia a oportunidade, de verdade. Uhum. E agora a gente quer abrir para conversar um pouquinho com vocês, né? Porque a gente está aí com um número alto de pessoas e eu acho importante tirar dúvidas. Eu estou vendo aqui no meu bate-papo apareceu 99 ou mais. Eu acho que eu não consegui acompanhar todas as perguntas. Eu não sei como que você sugere. A Isso Silana levantou a mesmo. mão. Isso mesmo, eu acho que a gente pode abrir, professor, para quem for levantando a mão para fazer pergunta, e aí a gente vai tendo esse bate-papo. Mas antes de começar, eu quero agradecer também aí a disponibilidade do professor Fernando, né, a Bianca. Eu sou gerente comercial aqui do IPOG, da unidade de Maceió, interior de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, muito felizes aí com essa palestra, essa disponibilidade da Bianca também, esse conteúdo riquíssimo que eu acredito que foi, né, para todo mundo aqui. E a gente abrir aí para essa troca de experiência, e eu quero deixar para vocês também alguns informativos, né? Primeiro informativo é que vocês vão receber esse certificado pelo nosso marketing, então vocês vão receber o certificado de participação, vai ser enviado até 7 dias, né, no e-mail de vocês, o certificado da palestra. Esse conteúdo, né, do professor Fernando, eu acredito que foi muito rico, né, para todo mundo que hoje já exerce a função, outros que também eu acredito que está finalizando aí a graduação para entrar dentro do seu mercado de trabalho. E nós estamos com turma, né, presencial em várias unidades. Então, não tem somente a unidade Maceió, que também frente a esse evento, né, essa palestra, mas outras unidades também, como Belém, Manaus, São Luís, Teresina. Então, nós estamos com várias unidades que estão com turmas presenciais para esse curso. É um curso que ele já é muito procurado no remoto, né, professor? A gente tem que ficar esperando abrir vaga nas turmas do remoto. Então, o presencial agora ele veio com tudo para as nossas unidades, até mesmo para essa troca, né, essa vivência com os nossos professores. E eu deixo aí para vocês esse convite para participar da nossa turma presencial, tanto em Maceió como outras unidades também. Os consultores vão entrar em contato com vocês aí mais para frente, para poder também estar tirando dúvidas, né, sobre essa especialização. Tá? Muito obrigada a todos que estão aqui presentes e estamos à disposição. Eu vi uma pergunta aqui também, só para responder essa pergunta, sobre aluno do IPOG, se tem desconto para fazer outra pós-graduação. Tem sim, tá, gente? Nós temos um programa
para alunos que já têm uma graduação, duas pós-graduações, desculpa, primeira pós, segunda pós, terceira pós, então nós temos sim descontos aí para essa turma até de indicação. Então, você que ainda não é aluno, quiser indicar, nós temos programas de indicação também, onde você vai aí acumulando pontos para poder também fazer a sua pós-graduação. A Ana, né, ela está à frente dessa turma em Maceió, então, contato diretamente com a Ana. Eu estou vendo a aluna aqui também no vídeo. A aluna, eu acredito que ela também está à frente aí em Manaus, né, Luna? Que você está, da turma de Sim. Manaus. E é isso, gente. Obrigada aí pela presença de vocês e vou deixar com vocês as perguntas. Tô vendo que tem duas pessoas com a mão levantada, que a Silana, eu acho que levantou primeiro, né, Silana? Oi, Fernanda, tudo bom? Boa Tudo noite. bem, boa noite. Fernanda, não, é só uma dúvida, né? Eu já sou aluna de aba, de neuropsicologia, sou suspeita para falar, né? E deixa eu te perguntar, em relação à neuropsicologia, vai abrir turma presencial no Piauí? De neuro? Vai presencial? Sim, sim. A No gente só não caso, é sabe porque eu faço... quando, tá? Ô, Fernando, eu queria fazer presencial, e aí Sim, só acho entrar em contato com a unidade. Entre em contato com a unidade, mostre o seu interesse, que não tinha que eu tenho previsão, por isso que eu certeza. estou no remoto. Uhum, sim. Mas entre em contato com a unidade, tá? Vê o que que você tem, porque a gente não tem muito controle, eu como coordenador, pelo menos em relação a previsões de abertura de data das unidades, Não, tá? Mas não, os não tem nem consultores te previsão. ajudam, não. Uhum, Não, presencial, neuropsicologia não tem previsão. uhum. Mas coloque lá seu interesse, né? Vamos ver. Eu já Coloque falei lá. para a Joelma, e aí, como eu estou aqui, eu queria aproveitar a oportunidade. Sim, obrigado, Legal, obrigado. vamos deixar anotado aqui para já ver o que a gente pode fazer para essa turma presencial lá no Piauí. Bom, Certo. Era só isso, obrigada. nada. Nada. Mais alguém que eu não estou Kathleen? conseguindo ver aqui também? A Kathleen está com a mãozinha Kathleen? levantada aqui. Olá, boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Eu queria perguntar assim, o ABA, como ele, além do curso ser voltado para profissionais, como que a gente pode aplicar em casa, né? Porque hoje eu estou com meu filho, então a gente está nesse processo de conhecendo tudo muito agora, então muita coisa a gente não entende. E de que forma a gente, os pais, famílias, conseguem se especializar para poder aplicar em casa, porque eu acredito que não é só em algumas horas semanais na terapia, eu acho que é um processo que é 24/48, né? Então não adianta Uhum. a gente aplicar o ABA nele nos momentos terapêuticos e em casa a gente ficar sem saber o que fazer. Uhum. Muito É boa isso pergunta, né, mesmo. professor? Sim, Principalmente aí esse sim. público. A gente tem muitos pais realizando o curso, muitos pais, né, no intuito, com o objetivo único de auxiliar mesmo o desenvolvimento do filho, da filha. É claro que eu acho muito arriscado ele assumir o papel de terapeuta, né? Embora é muito importante que ele tenha uma clínica onde ele receba as orientações. Os pais podem ser aplicadores, tá? Quando eu falo aplicadores, para quem não é da área, a aba ela tem uma hierarquia, né? Vamos dizer assim, onde a gente tem a supervisão, né? A gente tem os coordenadores e os aplicadores, que são aquelas pessoas que acabam indo na casa da criança ou que o dia a dia aplicam, né, aqueles programas. O que são os programas? São, vamos dizer, as atividades que o supervisor, né, junto aí com as observações que a gente faz, elabora para o desenvolvimento daquela criança ou para a modificação de um determinado comportamento. Então, Não, que eu não tô vendo, não. perdão. Então, assim, o pai, ele pode ser aplicador, né? Mas a recomendação que eu te dou, Kathleen, é que se você se vê diante de uma situação onde você tem um filho com diagnóstico, procure um analista do comportamento para que ele possa te orientar. E aí você, com a especialização, é claro que você vai se tornando especialista e aos poucos isso vai ajudando você a lidar melhor com seu filho. Mas agora, se você tentar lidar com isso tudo sozinha, eu acredito que você corre o risco de ficar um pouco perdida, né? Então,
Pega uma pessoa da sua confiança, já procura uma clínica na sua cidade, busque quem são os analistas. E uma dica que eu dou para vocês, pais, procurem saber a respeito do currículo do analista, tá? Professor, Não era tenha justamente vergonha de isso que eu ia pedir. te falar, porque eu não digo assim para tomar o lugar, tipo, como é que fala? Substituir, né, o tratamento com Uhum. clínica, mas eu digo assim, para complementar, porque hoje, isso eu estou Sim. falando com experiência minha, né? A gente tem uma dificuldade enorme de encontrar profissionais preparados. Infelizmente, é uma realidade muito triste, né? Então, assim, desde o neuropediatra, desde o psicólogo, da fono, então a gente vê muito esse despreparo, e isso, querendo ou não, eu vejo que acaba atrapalhando e retardando a evolução da criança, Uhum. né? Então, por isso que Sim. eu estou procurando, né? E aí eu escuto muito, eu vejo muitos profissionais, assim, que são de excelência, como o senhor, né, que falam que é bom os pais se orientar, e aí por isso que veio essa dúvida, como que a gente poderia fazer para aplicar isso em casa, né, a família em Sim. si, não só o pai e a mãe. Catherine, olha, porque assim, um bom analista do comportamento, ele vai trabalhar uma tríade muito importante, que é clínica, família e escola, tá? Em nenhum momento a gente foca na clínica, né? Então, por Sim. exemplo, dentro da Lúria, que é a minha clínica hoje, nós oferecemos para os pais um suporte familiar semanal, ou Uhum. todo e sempre que ele precisa falar comigo, que sou o supervisor da minha clínica, ele tem total acesso a mim, né? E desde ensinar a brincar, ensinar a lidar com comportamentos, quando a gente propõe uma modificação, né? Então, assim, é importante esse suporte, mas reforço que isso que você falou é muito importante. Não tenho profissionais capacitados. Não tem, porque hoje, infelizmente, as pessoas viram que a análise do comportamento é uma oportunidade de dinheiro, então a gente acaba tendo formações gratuitas. Já vi cursos de análise do comportamento com preços, É, assim, extremamente deploráveis e tal, e que esses profissionais estão aí, né? E a gente precisa saber quem é o profissional que vai atender o nosso filho, se ele tem uma certificação pelo MEC, quem é o supervisor dele, quanto tempo de experiência ele tem, a clínica dele tem uma certificação, o supervisor tem mestrado, né? É uma pessoa que realmente tem capacidade para desenvolver, para me orientar, para orientar a escola, porque eu falo, o analista do comportamento, ele trabalha muito, né? Porque a gente tem muita coisa para alinhar, né, Bianca? É muita coisa. É muito serviço mesmo, né? Tem muita coisa Além de que é preparar. indireto, né? Que não é Uhum, direto ali com a criança, todo o planejamento que você tem que fazer da uhum. intervenção. Sim, fora a parte administrativa que a gente faz de alinhamento de equipe, né? E a gente tem que entender que a orientação familiar implica em você entender a dinâmica de cada família, entender como que você vai fazer que a sua orientação realmente seja assertiva, né? E não dentro de um modelo temático e pronto de informação. Então, busque uma clínica bacana. Uma das coisas que hoje, Catherine, eu não sei se você sabe, mas pelo menos se você por exemplo, você começou a aba, né, e você quer ser aplicadora do seu filho, busca uma supervisão, sabe? Porque daí com o supervisor, aba, você já pode começar a colocar em prática, em pauta, tudo que você aprende, e nas supervisões, o supervisor vai direcionar você em relação a como trabalhar com o seu filho. Ele vai criar os programas, ele vai fazer avaliação, né? Então, é uma dica que eu te dou. De repente, você pode ser uma excelente aplicadora, né? Ah, mas tem que ter uma Ah, supervisão, tem que ter um preparo aí, é ah, importante sim. um acompanhamento, tá? Claro, muito obrigada, professor. Nada, Obrigadão que mesmo. isso. a Liliamar comentou aqui no chat que ela tem um filho com autismo e ela fez a especialização e que a qualidade de vida melhorou bastante, porque acho que é isso, vai facilitando a compreensão também do que o supervisor está orientando, né? Então é bacana, Uhum. sim. Sim, o supervisor é aquela pessoa que você vai estar em contato Uhum. direto para discussão de planejamento terapêutico, é a pessoa referência para você falar das dificuldades, né? E hoje o supervisor, ele está junto com você, né? E ele tem ali todo um preparo, né? Claro, por isso a importância de se entender a respeito desse preparo. Então, hoje, qual é o compromisso do IPOG? É fornecer uma especialidade
com uma garantia técnica, né? E mesmo dentro do modelo remoto quanto presencial, a gente não trabalha com aulas gravadas, né? Que é uma coisa que a gente fica muito preocupado, porque a gente não sabe o que o aluno está fazendo com aquelas informações, aquelas certificações que prometem 700, 800 horas com textos que a gente não tem controle se o aluno leu, se ele não leu. No IPOG, vocês vão ver, nós temos o AVA, que é um ambiente virtual de aprendizagem, aonde se vocês piscam, a gente fica sabendo, né? Porque a gente tem um controle absoluto de todas as atividades que estão sendo feitas, dos questionários. Mesmo o aluno que assistiu à aula, quando é no modelo remoto gravado, a gente tem controle, né? Então, por exemplo, dentro da sala de aula, as atividades hoje são realizadas no AVA, postadas no AVA. Então, o professor ele está o tempo inteiro conectado com o aluno, mesmo em ambiente extra classe, né? Então, isso garante, de fato, uma formação de muita qualidade. E quem foi aluno IPOG sabe, a gente não precisa estar aqui falando nada de bobeira, porque sabe que realmente é uma instituição que faz muita diferença, né? Então, a gente gostaria de fazer a diferença na vida de vocês também. Estou a amar receber vocês na inauguração aí de Maceió, né? Essa cidade feia, né? Uma cidade feia, né, Lívia? Quase né? A Lívia, minha amiga, está aí, queridíssima, a Lívia Rocha, A também Lívia trabalha está com... aqui. Maravilhosa, cidade maravilhosa. A Lívia é a mulher mais grávida de Maceió, é a Lívia. Que bom ter você aqui, Lívia. Vim prestigiar esses dois queridos aí. Tô aqui no escurinho, só escutando. Que bom. Gente, vale super a pena. Já fiz 3 especializações no IPOG. Hoje a minha prática é totalmente diferente após todas as especializações. E sou parceira do IPOG há muitos anos, né, Fê? A gente tem aí uma parceria de bastante tempo e acho que vale muito a pena mesmo. Você é uma querida. E é isso, pessoal, né? Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, porque como a gente teve uma sobrecarga aqui de bate-papo também, podem, por gentileza, direcionar perguntas, tá? Para o nosso e-mail, né? Ou procurar aí um consultor, que eu tenho certeza que o consultor, a gente, principalmente o coordenador, sabe que a gente responde na hora, né? Se não Isso responde mesmo. na hora, não é verdade? Pelo menos assim, e dentro daquele período a gente responde, grava áudios para tirar dúvidas, enfim, a gente está realmente muito, muito disponível porque a gente quer, de fato, divulgar aí um serviço de muita qualidade, porque o compromisso que a gente tem com essas pessoas é um compromisso muito sério, né? Que vai para além aí de um compromisso da instituição, é um compromisso com a sociedade mesmo. Isso mesmo. Obrigada mais uma vez, professor. Acredito que não tenha mais perguntas, né? Não estou vendo mãozinha levantada aqui. Obrigada a todos vocês pela participação também dessa palestra, desse conteúdo. Estamos à disposição, né? A Ana está à frente da turma de aba em Maceió e as nossas unidades no interior de São Paulo, e ela também está à frente dessas turmas. E, Luna, você está à frente da turma de aba em Manaus? É você que é responsável pela turma? Sou eu Sim, mesma. né? E a aluna. Então, quem tiver aí nessas regiões... Aluna! Oi, professor, um abraço. Eu estou sempre ali, né? Mandando eu falo com a perguntas, aluna. interagindo. Sempre está presente. Então, vocês que são dessas unidades aí, né, dessas regiões, podem procurar a Ana e a aluna também. Das outras regiões, podem ficarem tranquilos, que também os consultores responsáveis vão estar entrando em contato aí para estar tirando as dúvidas. Nayana, deixa eu só fazer uma pergunta Sim. que estão fazendo aqui no chat. Você tem unidade em Salvador? Em Salvador é parceiro. Nós temos unidade, mas são parceiro. São parceiros. Isso. São parceiros do IPOG. Surgiu mais uma perguntinha aqui. Agnes. Isso. Agnes, Marcele? Oi. Agnes? Oi, Agnes. Oi, Agora boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Travou um pouquinho aqui o celular para abrir.
Eu tô com uma dúvida, porque eu sou formanda em pedagogia. Eu vim a convite da minha irmã, que já trabalha no IPOG, né? Então, eu conheço um pouco. E ela sempre me fala desse curso. Aí eu queria saber, assim, dentro do curso, dessa especialização, como pedagogo, assim, pode estar trabalhando, né? Porque eu tenho muita dificuldade, assim, em matérias na faculdade já, com uma pegada mais para psicologia, mas para psicologia, aí eu fico um pouco arredia, assim, quando falar. São áreas que conversam, entendo que são áreas que conversam e tem que conversar, sim, para um bem comum entre a infância, a educação, as crianças, pensando nesse ponto de vista, só que ainda assim tem esse entrave um pouco entre o professor, mesmo até o caso que foi comentado, o professor falar isso, eu sou totalmente contra, eu acho que a escola tem e é obrigação da escola receber os alunos e tratar bem, acolher a família, acolher o aluno e tentar buscar fazer o melhor trabalho com aquele aluno dentro das nossas possibilidades. Mas tem que ter essa conversa, tudo. E aí, dentro do curso, a minha dúvida, assim, como que é trabalhado para a área mais da educação, assim? Como que é mais o olhar, assim, na hora da A formação? gente não distingue profissão, tá? A gente parte do pressuposto que começa do zero com todo mundo. Até porque a própria psicologia, muitos cursos não oferecem a linha de base em análise do comportamento que a gente precisa, né? Claro que os psicólogos têm mais intimidade, em detrimento de tudo que estuda, os fenômenos acabam sendo muito parecidos, né? E um pouco do que a gente estuda durante a graduação acaba sendo revisto ali. Mas o nosso curso começa de baixo, dos princípios básicos e essenciais de análise do comportamento, tá? Então, o fato de termos pedagogo, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, faz com que o nosso curso crie uma discussão interdisciplinar que é deliciosa. Eu falo para você com toda a propriedade técnica e docente e coordenadorial do mundo, tá? Então, assim, quando a gente fala de pedagogia, você vai ver que a aba é nada mais nada menos do que sermos professores, né? A gente é professor o tempo todo, né? Só, Ensinar, né? só, só abrindo um parênteses, professor, igual a gente conversou no início, né? Aqui em Maceió, a procura maior tá para pedagogos, fono, fisioterapeutas, né? Sim, Então, é porque assim, tem a sala de tem recursos hoje, grande. né? E as professoras de apoio. Hoje nós temos as ATs em sala de aula, por exemplo, que pessoas que são muito bem remuneradas para acompanhamento de crianças com TEA em sala de aula. E muitos pais querem pessoas que tenham a especialização em ABA, Isso né? Os mesmo. convênios, por exemplo, hoje fazem o custeio desse profissional. Então, os pais acabam recebendo todo esse reembolso. Então, as professoras, elas acabam se dedicando, né, a uma especialidade como uma oportunidade mesmo de assumir esse aluno com preparo técnico completo, porque a gente pensa que sabe, né? Mas quando a gente começa a estudar a fundo a aba, a gente vê que a gente não sabe nada e que a gente precisa muito, né, de uma formação para nos auxiliar no dia a dia. Mesmo. Só para a gente encerrar, professor, aqui, eu acho que tem a mãozinha levantada da Osilene Sou eu mesmo. e também da Luciana. Surgiu uma dúvida que eu vou... Dúvida não, mas na verdade é mais um conselho. O professor Fernando, né? Ele logo no início, quando eu fiquei muito feliz em reencontrar ele, que sou apaixonada pelos professores do IPOB, porque eu já fiz uma pós de avaliação psicológica. E realmente a gente se envolve muito, né? A gente sai de lá deslumbrado para aplicar, né? E hoje eu estou, na minha vida, aplicando a avaliação psicológica. Uma área organizacional, mas eu estou migrando, aos poucos eu estou indo para a clínica e estou me especializando para isso, justamente para não chegar, né, de qualquer jeito na clínica. Eu vou começar agora a minha pós em neuro, eu queria presencial, mas o meu consultor, né, insistiu muito, disse que é muito boa, que não deixa a desejar, e vou fazer online, né?
Aí eu pergunto para o professor aí que vem, se eu fizer essa outra especialização, eu não vou me sobrecarregar muito ou eu vou conseguir conciliar as duas coisas, ou eu vou ficar meio que surtada? Surtado a gente já é, né? A gente já está surtado. Mas a gente parte do pressuposto de que não. É igual a neuropsicologia e a análise do comportamento, ela super conversa na reabilitação, né? Então, não, fique tranquila, você será muito bem-vinda e tenho certeza que você vai acomodar os conteúdos muito bem aí, não vai surtar, Tá bom, prometo. obrigada, viu? Prazer. Só Imagina, fazer um prazer é meu. planejamento aí que dá tudo certo. Uhum. Assim, professor, né, desculpa, acho que eu atrapalhei porque eu estou pelo celular e está difícil. Estão me ouvindo? Oi, Josi, sim. Ó, Sim, Josi. eu vou fazer 1 ano, né, que fiz neuro, sou muito grata, já estou com a aplicabilidade, lógico, a gente vai se atualizando, mas assim, estou super grata. Eu entrei com um entrave muito grande, com preconceito do tipo, sair aplicando o teste nas pessoas, e alguns professores, né, boa parte foi desconstruindo isso, né, foi uma turma, assim, que deu bons proveitos, e vários colegas estão na prática clínica, e eu super recomendo, né. Fiquei muito ansiosa, estou ansiosa, na verdade, para começar o curso agora, né, de aba, mas, assim, quem tiver interesse pode fazer por segurança, Uhum. pelo acolhimento, pelo direcionamento, você não manda uma mensagem que passa um dia, antes disso eles já entram em contato, conversa com você. Sim, o acolhimento do IPOG é muito bom, eu não tenho do que reclamar, entendeu? Estou bem satisfeita, Ah, por que isso, bom, que bom. acredito, eu gosto, vou fazer outras, com certeza, entendeu? Mas estou super satisfeita com o que está sendo ofertado. Estou super ansiosa também para começar essa. Já estou Que colocando em bem. prática, já atuo como neuropsicóloga já aqui na CEL. Que bom, Legal. Josi, fico feliz. E aí, Lu? Ei, gente, boa noite. Boa noite, Boa professor Fernando. A Boa noite. professora noite, Bianca Lu. também, né? Não é uma dúvida, na verdade, é uma contribuição. Eu estou aqui, né, meio que de gaiato, vocês estão falando aí, mas sempre a gente se oportuniza de aprender algo mais. Eu estou aqui, né, aguardando ansiosamente o meu certificado de aba sair pelo IPOG Parabéns. e terminei agora, né? Finalizamos a pós em setembro, né, do ano passado, viemos construindo o artigo e tudo deu certo. E só uma contribuição aí para as colegas que falaram, né, dessa dúvida dessa conversa entre as áreas de atuação e também essa condição de neuropsicologia e de intervenção ABA, né? Eu fiz a primeira pós-graduação com IPOG de neuropsicologia, foi presencial, né? Fernando abriu e fechou a nossa especialização. Depois fiz agora online a de aba, né? Bianca também estava com a gente, foi muito bacana, e a gente consegue articular tudo isso, né? Eu acho que até para a gente criar o nosso modo de atuação, principalmente dentro da aba, a neuropsicologia também, nossa, leva a gente muito mais além, né? De faz mesmo, vai em frente, porque vale a pena. Eu já estou aqui assim, Uhum. né? Tô tão condicionada já a essa coisa de termina uma, emenda em outra, que eu já estou aqui assistindo para ver se já tinha alguma outra coisa diferente para poder aprender também. Mas façam porque vale a pena. Obrigado. Obrigada. Tem uma Obrigada. pergunta aqui no chat, gente, ó. A Célia Silva perguntou: qual especialização para um profissional que é especialista em aba e quer fazer outra especialização, está na dúvida entre neuropsicologia ou teste psicológico? Essa é para você, Fê. Uhum. Eu faria neuropsicologia. A avaliação neuropsicológica é uma formação muito generalista, né? Ela é importante, mas assim, a formação, as ementas, ela pega administração, ela pega contexto do trânsito, jurídico, né? Personalidade. Não que não seja importante, mas para você que está dentro da análise do comportamento, que de repente quer agregar valor para uma intervenção, para uma reabilitação, eu vou falar por mim. Eu, por exemplo, hoje, eu realizo a avaliação neuropsicológica na identificação de sinais precoces de risco para TEA,
e encaminho para mim mesmo, aqueles assim, na intervenção, pautado com todo embasamento em aba, né? Então, eu acredito que a diferença da neuropsicologia para avaliação é que a neuropsicologia tem como construto, como assunto, a relação entre processo cognitivo e comportamento, né? Então, as áreas, elas são, ela tem uma fundamentação mais clínica, institucional, né? Do que a avaliação psicológica, que você sai de uma formação mais generalizada. Para quem quer trabalhar com trânsito, porte de armas, né? Ou avaliação de personalidade, talvez tenha aqui para um lado mais de avaliação, né? De PS, que a gente chama, mas no caso clínico, né? Infantil, adulto, idoso, reab, eu É aposto neuro, na neuro. isso Uhum, mesmo, tá? isso mesmo. E uma Eu acho pessoa que perguntou se tem unidade no Rio Grande do Sul. Pronto, vou parar de ler o chat aqui. É parceiro. você vê que é parceiro, isso mesmo. O professor Fernando já está por dentro aí, parceiro. Pessoal, eu acredito que acabou, né, as perguntas aqui, né, Bianca? Eu também estou dando uma olhada aqui no Tem chat, uma olhada geral, aqui tem muita mensagem, então pode ser que eu tenha perdido alguma passada coisa. alguma. Eu vi uma aqui, professor, a última. A aba é apenas para os analistas do comportamento? Uhum. Aba para formação em aba. Depende. A gente fala que assim, você pode ser aplicador em aba, né? Mas para você se tornar um analista do comportamento, você precisa ter formação em aba. Isso mesmo. Senão você não é analista do comportamento. Você é outra coisa que nem você sabe o que é. Eu Né? acho que você pode usar o conhecimento da aba para agregar na sua área, assim, então quando é um professor, um fono, um TO, vai Uhum. usar Isso, esse Bianca, isso. embasamento técnico e teórico para agregar na sua área mesmo, né? Uhum. Mas é difícil, assim, quando a gente fala, eu sou psicanalista e uso aba. Aí não, aí já fica muito fora Da casinha. vira um mix ali que você não vai conseguir atuar bem nem numa área nem na outra, né? Então, tem essa questão, assim, se você não é psicólogo e quer usar para agregar, né, família, Professores, sala de aula. aí perfeito, né? Mas dentro da psicologia você tem que estar ali em áreas que são convergentes, né? Então, pensando na neuropsicologia, pensando até numa teoria mais cognitivo-comportamental e você ir para a aba, são áreas que conversam. Aí quando foge muito disso, já não tem como mesmo. Essa última eu vou responder. As aulas serão online ou apenas presencial? Pessoal, nós temos o curso tanto ele remoto ao vivo, né, e também presencial em algumas unidades. Então, o remoto ao vivo ele continua, né? O professor Fernando está à frente aí, as nossas turmas finalizam bem rápido as vagas do remoto, por isso que nós agora colocamos as turmas presenciais, né, em algumas unidades, e a gente já até entregou algumas turmas presenciais também, já começou a inauguração. Então, entre em contato já com o consultor de vocês, cada um da sua unidade. Quem não tem consultor ainda, pode mandar uma mensagenzinha aqui no chat, que amanhã eu peço para um consultor da unidade também entrar em contato, mas podem ficar todo mundo tranquilo que todos vão receber contato aí dos consultores das suas unidades. Bom? Eu acredito que finalizou então, Bianca, professor Fernando. Obrigada aí pela disponibilidade mais uma vez de vocês, pela participação de todo mundo aqui, foi muito rico essa participação. E eu espero aí vocês, a nossa turma tanto remoto como presencial. Quero ver a carinha de cada um de vocês lá na nossa turma, tanto em Maceió como nas outras unidades. Vai ser um prazer. Então, boa noite para todo mundo, um abraço e contem comigo aí. Qualquer dúvida, estamos juntos. Coloquei aqui Prazer, o arroba do gente. professor Fernando aqui no chat, o meu, se vocês quiserem seguir lá no Insta. Professor Fernando Silveira. Isso. Já está aqui no chat, professor. Já tá Foi aí. rapidinho Nossa, aqui. agora já vai, meu Deus, olha lá. Já começa agora. Legal, Isso legal. mesmo. Seguem lá, gente. Um beijo, pessoal. Beijo para Tranquilo. vocês, gente. Beijo, gente. Tchau, Beijo, boa tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau.
Tô vendo.